Olá, hoje nós vamos para o capítulo 38. Hoje nós iniciamos uma nova fase no livro de Jó. Na primeira fase do livro de Jó, nós tivemos um diálogo de Jó com seus três amigos, Elifaz, Bildade e Sofar. Os três amigos de Jó tentavam convencer a Jó de que o sofrimento não é um castigo de Deus, não é uma vontade de Deus, mas é uma punição que acontece naturalmente por aquilo que a gente fez de errado, não punição que vem de Deus. No segundo momento, nós temos um diálogo de Jó com um outro amigo chamado Eliú. O Eliú, ele é bastante duro com Jó, tem a mesma posição dos seus três amigos, dizendo que não é Deus que provoca o sofrimento, mas o pensamento de Eliú é diferente. O sofrimento existe na nossa vida para que a gente possa ser corrigido, né? Ou seja, as coisas acontecem, Deus permite o sofrimento para que a gente seja corrigido. Agora, o negócio esquentou, a chapa esquentou para o Jó, porque agora quem vem questionar o Jó cara a cara é o próprio Deus. Então agora, a partir do capítulo 38, nós temos os chamados os desafios do Senhor. E aí, nós vamos ver hoje no capítulo 38, o primeiro desafio do Senhor. Vai ser respondido por Jó. E depois nós teremos outros desafios do Senhor. Mas agora acabou essa historinha de ficar conversando com os amigos. Agora é face a face com Deus. É Deus falando: ô Jó, você está pensando que eu sou o quê? Ô Jó, você está pensando que você é o quê? Você vai ver Deus falando: você por acaso consegue mandar chuva, mandar neve, Você consegue, Jó? Hein? Você consegue fazer alguma coisa? Então o negócio hoje vai esquentar para o Jó. Vai ficar feio para o Jó. Porque até agora foi conversinha com os amigos, até agora foi mimimi com os amigos, mas agora é Deus falando para Jó. Vamos lá? Olha que interessante. Então, a partir do capítulo 38, nós começamos os desafios do Senhor e hoje, no 38, o primeiro desafio do Senhor. Tá bom? Vamos lá? Dá um like nesse vídeo. Isso. Aí, ó, dá um joinha aí. Quero que você também faça o seguinte, por favor, me ajude. Me ajude a divulgar esse vídeo. Coloque ele nas suas redes sociais e chame mais gente para fazer essa caminhada com a gente. Vai ser muito bom todos os dias a gente fazer uma leitura, um capítulo da Bíblia. A proposta é essa, um capítulo por dia e vamos ler a Bíblia inteira. Vamos ver então? Vamos lá, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Preste atenção agora, hein? Preste atenção que é Deus que vai agora desafiar o Jó. Quero ver se o Jó agora aprende essa lição. Vamos lá. Vamos lá, capítulo 38, agora nós temos, claro, agora a gente teve o discurso dos amigos, do Elifaz, Bildade e Sofar, o discurso do Eliú, agora o discurso é de Deus. Primeiro desafio do Senhor. Primeiro discurso de Deus, a gente poderia dizer. Então, olha que interessante, como que Deus começa. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: quem é este que obscurece a providência com discurso sem sentido? Cinge os teus cintos como um valente. Vou interrogar-te e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Fala, se estiveres informado disso. Quem lhe deu as medidas, já que o sabes? Ou quem sobre ela estendeu o cordel? Onde se assentam suas bases? Ou quem colocou nela a pedra angular? Sob os alegres concertos dos astros da manhã e sob as aclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar quando brotou do seio materno? Quando lhe dei as nuvens por vestimenta e o enfaixava com névoa tenebrosa? Eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, dizendo: chegarás até aqui e não irás mais longe. Aqui se deterá o orgulho de tuas ondas. Algum dia na vida destes ordens à manhã? Ou indicastes à aurora o seu lugar?
para que ela alcançasse as extremidades da terra e dela sacudisse os ímpios? A terra se molda como argila sob o sinete e toma cor como um vestido. Aos ímpios, contudo, é recusada a sua luz e se rompe o braço ameaçador. Acaso chegaste até as fontes do mar ou passaste até o fundo do abismo? Apareceram-te, porventura, as portas da morte ou viste a entrada da morada tenebrosa? Tens ideia da extensão da terra? Fala se sabes tudo. Onde está o caminho para a morada da luz? Quanto às trevas, onde é o seu lugar? Poderias alcançá-la em seu domínio e reconhecer as veredas de sua morada? Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido e são numerosos os teus dias. Entraste nos depósitos da neve ou visitaste os armazéns dos granizos que reservam para os tempos do tormento, para os dias de luta e de batalha? Por que caminho se espalha o nevoeiro e se expande o vento do oriente sobre a terra? Quem abre um canal para o aguaceiro ou uma rota para os relâmpagos dos trovões, para fazer chover sobre uma terra desabitada e sobre um deserto sem seres humanos, para regar regiões vastas e desoladas, para nelas fazer germinar a erva verdejante? Terá a chuva um pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que ceia o gelo e quem engendra a geada do céu? As águas se endurecem como pedra e a superfície do abismo se congela. És tu que atas os laços das Pleiades ou desatas as correntes do Órion? És tu que fazes sair a seu tempo as constelações ou conduzes a Ursa com seus filhos? Conheces as leis do céu e regulas sua influência sobre a terra? Levantarás a tua voz até as nuvens e o dilúvio te obedecerá? Tua ordem fará os relâmpagos surgir e te dirão: aqui estamos. Quem pôs sabedoria nas nuvens e a inteligência no meteoro? Quem pode enumerar com sabedoria as nuvens e inclinar os odres do céu, para que a poeira se transforme em massa compacta e os seus torrões se aglomeram? És tu que caças a presa para a leoa ou satisfazes a fome dos leõezinhos quando estão deitados em seus covis ou quando se emboscam nas covas? Quem prepara ao corvo seu alimento quando seus filhotes gritam adeus, quando andam de um lado para o outro por não terem o que comer? Calou a boca do Jó, meu filho. Meu filho. O Jó fica com essa história de que ele é tudo, que ele pode tudo, aliás, que ele é bonzinho, que ele é um santinho, que ele não fez nada de errado e que Deus é que está fazendo ele sofrer, é que Deus gosta de ver ele sofrer, porque Deus gosta de ver como ele passa. O quê? Os três amigos tentam convencer e o Jó continua nessa mesma lenga-lenga, nesse mesmo nhen-nhen-nhen. Aí vem o Eliú, começa a falar para ele, continua também. Vai ter paciência assim com esse Jó lá. Aí é o seguinte, Deus vem e fala: ô Jó, vamos falar o seguinte, quem que você está pensando que você é? Você está muito, muito, muito pretensioso, muito pretensioso. E aí Deus começa a descascar. Olha, eu vou interrogar você, Jó, e você me responde. Você onde que você estava quando foi lançado os fundamentos da terra? Você nem existia, Jó. Você nem existia. Você sabe quem é que fez tudo? Você sabe quem que mediu a terra? Você sabe quem que plantou o mar? Você sabe quem fez os limites do mar? E aí? Você sabe como que faz a chuva nascer? Você sabe como faz a neve vir? Você sabe como faz o vento sair? Você não sabe nada, Jó. Ou seja, tudo foi plasmado pelas minhas mãos e você não sabe nada. É assim que Deus desafia Jó, dizendo: Jó, você não passa de uma criatura, Jó. Você não venha me enfrentar. Olha, Jó, você não pode nada e eu posso tudo. Aliás, Jó tinha que escutar isso, porque ele escutou dos amigos, escutou de Eliú
mas agora é Deus que fala para Jó. E Deus vai dizendo e vai trazendo para Jó tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que o Jó consegue perceber foi feito pela sabedoria e pelo amor de Deus. E o questionamento é sempre assim: e você, Jó? Você consegue fazer isso? E aí você, Jó? Onde você estava quando tudo isso foi feito? E você, Jó? Consegue? E é interessante, você viu que a gente tem usado, mesmo no discurso de Eliú, sempre apresentando a Jó, Deus como Senhor, Senhor do inverno, Senhor do outono, Senhor do verão, tudo isso. Hoje, olha que interessante, hoje, este primeiro desafio de Deus, o primeiro desafio do Senhor, o primeiro discurso do Senhor, ele é dividido em 5 partes que eu queria que você acompanhasse comigo. Vamos acompanhar. Veja só que interessante. Do versículo 2 ao versículo 7, Deus mostra para Jó que ele é soberano da terra, de tudo que existe na terra, de tudo que existe e foi criado na terra. Do versículo 8 ao versículo 18, Deus se apresenta diante de Jó como o soberano do mar, os limites do mar. É muito interessante isso, né? Quem fecha o mar, quem que faz as névoas tenebrosas do mar. Depois do versículo 19 ao versículo 30, Deus se apresenta diante de Jó como o soberano Senhor da tempestade, soberano da tempestade. Isso é interessante. Jó dizendo, olha aqui, ó, as tempestades, elas são comandadas por mim. Depois, olha que interessante, do versículo 31 ao versículo 38, Deus se apresenta para Jó como o soberano do universo, de todas as constelações, de Pleiades, de Órion, da Ursa, ou seja, é o soberano do universo, ou seja, o soberano de toda a galáxia, né? E do versículo 39 ao 41, Deus se apresenta diante de Jó como o soberano dos animais, ou seja, então você está entendendo? Olha que interessante, quando Deus se apresenta para Jó como soberano da terra, do mar, das tempestades, do universo, dos animais, ou seja, Deus se apresenta como o grande soberano de tudo, para dizer, Jó, fica na sua, viu? Fica na sua, tá bom? Fica na sua, porque você, às vezes, vem com a sua arrogância querer me desafiar, eu, portanto, desafio a você. Tanto é que Deus começa a falar para Jó desta forma: quem é este que obscurece a providência com discurso sem sentido? Deus fala para Jó: quem é este? Quem você pensa que você é? Que vem colocar aí em dúvida a providência. E com quê? Com discursos sem sentidos. Ou seja, Deus já joga por terra os discursos de Jó. E dizendo, Jó, as suas falas são sem sentido, porque elas não se sustentam. E aí, a partir deste momento, Deus começa a apresentar em forma de questionamento e desafiando Jó e dizendo sobre o poder que ele tem sobre a terra, o poder que ele tem sobre o mar, o poder que ele tem sobre as tempestades, o poder que ele tem sobre o universo e o poder que ele tem sobre os animais. E diz para Jó, e aí? Você pode fazer tudo isso? Você consegue fazer tudo isso? Porque eu fiz tudo isso. Quem é você para colocar em dúvida a minha providência? Muito interessante isso. Porque, deixa eu te dizer, porque o Jó vai tentar responder. Jó vai tentar responder. No capítulo 40, porque nós temos ainda mais do 39 depois, no capítulo 40, Jó vai tentar responder a Deus. Então, Deus fez a primeira pergunta e o Jó vai tentar responder a Deus. Tá ok? Agora vem cá comigo que eu queria só
a analisar alguns versículos para a gente também, eu acho interessante para a gente crescer também no conhecimento aqui. Versículo 13. Acompanha comigo o versículo 13 aqui. Ó. Olha que interessante. Ele faz uma pergunta, né? Algum dia na vida destes ordem de manhã ou indicasse orar no seu lugar para que alcançasse as extremidades da terra e delas sacudisse os ímpios? Essa é uma expressão interessante, porque Deus, falando para Jó, ele usa uma figura de linguagem como se a terra fosse um grande lençol, uma grande lona, né? Em que as pessoas pegassem na extremidade e você sacudisse para cair os parasitas, os ímpios, né, as coisas, né? Então é uma figura de linguagem, né? Como se fosse. Isso também é porque na época muita gente acreditava nessa terra plana, né? Nessa terra plana, mas Deus usa essa figura de linguagem. Quem é você? Quem é você? Né? Você consegue alcançar as extremidades da terra e balançar assim a terra para cair os ímpios, os parasitas que estão ali? Né? É só uma figura de linguagem, tá bom? Vem cá, de uma outra coisa que eu queria lembrar você. O versículo 15. Versículo 15 é interessante. Aos ímpios, contudo, é recusada a sua luz e se rompe o braço ameaçador. Aos ímpios, contudo, é recusada a sua luz. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui, como linguagem bíblica. Os ímpios recusam a luz. Ou seja, porque os ímpios, os pecadores, gostam da noite. A Bíblia chama a noite de luz dos maus. Engraçado, né? Luz dos maus. Por quê? Porque a noite facilita os crimes. Então, os pecadores, os ímpios, os criminosos, não gostam da luz do dia. Gostam da noite. Porque os criminosos, os pecadores, né, consideram a escuridão como a sua luz para guiar para os crimes. Né? Por isso essa expressão é uma expressão bíblica. Né? A noite é chamada de luz dos maus. Né? Luz dos maus, porque favorece os crimes. Tá bom? E aqui eu quero fazer uma correção numa tradução, porque na minha Bíblia, que você sabe que eu uso a Bíblia da Ave Maria, né? A Bíblia da Ave Maria tem uma tradução que não é bem correta, a partir do original. Deixa eu te explicar. No versículo 36, deixa eu te explicar aqui, só para a gente entender bem. No versículo 36, está dizendo aqui, quem pôs sabedoria nas nuvens e inteligência no meteoro? Ou seja, quem pôs sabedoria nas nuvens e inteligência no meteoro? Tudo bem, quem traduziu isso aqui tentou traduzir o original que fala assim. Vou trazer o original, vou fazer a tradução original para você. Quem deu ao íbis a sabedoria e ao galo a inteligência? Agora eu vou explicar para você. Aqui está dizendo aqui, na minha tradução está falando, quem pôs sabedoria nas nuvens? Quem deu inteligência ao meteoro? O texto original diz, quem deu ao íbis a sabedoria e ao galo a inteligência? O que é íbis? Sabe o que é íbis? Não é hotel, não. Íbis é um pássaro, símbolo da sabedoria no Egito. Você já viu muitas vezes aqui no Egito. Esse pássaro, o íbis, ele anuncia a cheia do Nilo. Então ele é tido como um pássaro que que simboliza a sabedoria, porque esse pássaro, o íbis, quando ele voa e vem para o Nilo, ele está anunciando que o Nilo vai ter uma grande cheia. Dá aos agricultores a certeza de que eles podem plantar nas margens porque vai ter uma grande cheia. Ora, quem deu sabedoria para esse pássaro anunciar aos agricultores que vai ter a cheia do Nilo? E depois, diz o texto, quem deu inteligência ao galo? Por quê? Porque o galo, nós sabemos
que mesmo antes do sol nascer, ele já canta dizendo, vai nascer. Ora, quem fez isso com o galo? Né? Agora, só como curiosidade, vamos ver qual que é o pássaro ibis. Ó, o ibis é esse aqui, ó. Tá vendo? O ibis é esse aí. O bico longo, tá vendo? Bico longo, bico bem longo. É tipo um pelicano, né? Aliás, é da família dos pelicanos, o ibis. Da família dos pelicanos. Um bico longo. E esse pássaro, ele, no Egito, ele anuncia a cheia do Nilo. E ele é tido pelos egípcios daquela época como símbolo da sabedoria. Ó, por isso nós temos nos hieróglifos egípcios o ibis. Veja aqui, ó, em forma humana, tá vendo? Em forma humana. Ele tem corpo de gente, mas a cabeça do pássaro ibis, né? Esse desenho, essa figura de homem com cabeça de pássaro e pássaro ibis, é o símbolo da sabedoria no Egito, né? Chamado ibis, que é né? Baseado no pássaro ibis que voa sobre o Nilo. Ok? É mais curiosidade também para a gente saber, tá certo? Muito bem. Jó teve que ouvir do próprio Deus que ele precisa mudar o seu jeito de olhar as coisas, principalmente de se olhar. Porque, na verdade, quando nós nos perdemos no nosso narcisismo, achando que somos os melhores, os mais bonitos, os mais capacitados, nós facilmente nos colocamos acima das pessoas e pisamos em quem está perto de nós. É por isso que Jesus disse para a gente que o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor e servidor. Não tente ser maior. Busque ser servidor, para que assim, então desta forma, você seja grande, mas não aos olhos do mundo, para o coração de Deus. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radix Davide. Aleluia.